Boa noite, queridos. O tema de hoje é entregue para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Ao invés de você ficar irado com o mundo, tentando fazer justiça, brigando com as pessoas, desarme o seu coração. Cultive a bondade. Veja o lado positivo das coisas. Busque a paz. Por que ficar entregando seu coração à ira, à inveja, ao sentimento de vingança? Eu quero que o outro sofra, eu quero que o outro morra, eu quero que o outro se exploda. Esse é um sentimento muito comum hoje. As pessoas parecem que estão incentivando essa atitude no mundo de hoje, né? Mas a palavra de Deus é outra coisa, fala que nós devemos entregar as coisas para Deus, deixar Deus agir. Olha o que o texto diz, Romanos capítulo 12, versículo 19, diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Oi, Eva, tô vendo a Dirce aqui, Claudete, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, a mim, Deus, pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. No versículo 18 ele fala, olha, não fique brigando. Busque a paz. Quanto depender de você, busque a paz. Empenhe-se por alcançá-la. Olha aí, Eva, Santanesa, Viviane, Francisco Bueno, meu irmão. Olha a Ana aqui do meu lado. Muito bom, queridos, nós estamos começando a nossa live hoje e o texto está em Romanos capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, parem com essa amargura, parem com esse sentimento de ódio, parem com essa atitude errada. Oi, Aguinaldo, muito bom, Santanesa, estamos juntos, queridos. Vejam, desarme o seu coração, busque a paz. Versículo 18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Empenhe-se por alcançá-la, viva uma vida em paz, não cultive a guerra, não cultive o ódio, a vingança. Eu sei que o nosso mundo, ele fala muito sobre isso, né? Fala muito sobre isso. Fala aqui, olha o Marcos Martins aqui também, fala muito sobre esse sentimento de vingança. É muito interessante isso. Parece que a mágoa destrói o nosso coração, a nossa ira cria focos emocionais que acabam nos controlando. Exatamente aquilo que eu odeio acaba sendo o que eu acabo fazendo e virando, né? Eu começo a ser aquilo que eu condeno. É lógico que você já passou por injustiça. Oi, Nalva, lá de Natal. Oi, veja, já passamos por injustiça, por difamação, já passamos por calúnia, já fomos traídos. Mas, embora o desejo seja retalhar, embora o mundo nos encoraje a fazer isso, veja, a cultura diz assim, não leve desaforo para casa. Fala sobre isso. Não leve desaforo para casa. A vingança é um prato que se come frio. Então o indivíduo, calculando seu momento de se vingar, ele vai então ficar vivendo remoendo aquela tristeza, aquela angústia, aquela ira, aquela raiva. Isso é muito ruim para nós. Nós precisamos ser pessoas com um coração leve, passar pelos problemas e deixá-los para trás. Nós precisamos tentar viver na presença de Deus, entregando os problemas da nossa vida para Deus. Esse é o tema de hoje. Entregue para Jesus a sua vida, as suas mágoas, as suas tristezas, seus rancores. Não deixe que esses sentimentos negativos e ruins contaminem a sua vida, adoeçam a sua mente e o seu coração. Quanto mais você cultivar o perdão, a paz, a alegria, a compreensão, a concórdia, quanto mais você fizer isso, mais feliz você será, mais saúde você terá.
Isso é muito interessante, né? Então, Romanos 12, 19, vou ler de novo. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Descanse, deixe Deus cuidar daquela pessoa que te ofendeu. Às vezes, até aquela ofensa vai ser até um instrumento de Deus para tocar na vida daquela pessoa. Sua atitude é que tem que ser certa. Vamos então cantar a doxologia e depois estudar o texto que nós temos diante de nós. A glória, a glorificação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Doxa é uma palavra grega que significa glória. Doxologia, a glorificação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É para isso que estamos aqui, para adorar a Deus, para adorá-lo e amá-lo, servi-lo para sempre. A Deus Supremo, Criador, vós anjos e homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Vamos orar entregando para Deus esse momento. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Estamos mais uma vez na Tua presença para buscar a Tua direção, a Tua palavra, a Tua luz para a nossa vida. Ensina-nos nesta hora, pois te suplicamos, no nome de Jesus, o nosso Senhor e amado Salvador. Estou vendo aqui a Ana Judite. A Ana Judite é lá do Rio Grande do Norte, professora da universidade, professora de música, está aqui em São Paulo fazendo um curso e ela de vez em quando, a gente de vez em quando fala um pouquinho. Então quero mandar um abraço especial para você, Ana Judite, que Deus te abençoe muito. Estou vendo também a Maria Helena, estou vendo a Neuza Lian, minha mãe, Dona Shirley, que fez 90 anos na semana passada, né? E nós ficamos tão felizes com isso. Fizemos 3 festinhas para ela. Um abraço para você, Ana Judite. 3 festinhas para ela, uma só com a família, outra com pessoas da igreja aqui de Casa Branca e outra lá em Vargem Grande, na nossa igreja. Foi muito gostoso, maravilhoso. Minha mãe é uma bênção e foi um momento muito tocante, os filhos dando testemunho do que ela é para nós. Obrigado, mãe, pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua lealdade ao Senhor. E na outra live eu falei sobre a senhora é maravilhosa mesmo, que Deus abençoe a sua vida, né? Muito bem, então o tema de hoje é entregue para Jesus. Não fique querendo fazer justiça com as próprias mãos, não fique querendo ser melhor, não fique cultivando sentimentos de superioridade. Você também já ofendeu tanta gente, e o que mais você queria era o perdão, era o amor, era a compreensão. Dê isso para os outros, o texto fala sobre isso. Olha o versículo 20, fala assim, ó: pelo contrário, ao invés de você cultivar sentimentos de vingança e de ódio, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E vai ficar louco. Ele vai falar assim: que é isso? Eu só machuco, eu só magoo, só falo mal. E essa pessoa simplesmente me abençoa, ora por mim, me ama, fala bem de mim, me ajuda quando eu preciso. Que pessoa estranha é essa? É maravilhoso, gente. Temos que ter uma atitude positiva, esquecer o passado, enterrar as nossas mágoas. Se ficarmos vivendo dessa forma, ficaremos doentes, o veneno vem para nós é que nos matamos, essa é a verdade. Nós temos que nos libertar
de todos esses problemas e viver na presença de Deus com alegria no coração. Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Deus tem um plano, tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o Alexandre aí, a Flávia Maria está aqui de Oliveira. Deus abençoe vocês, gente. Vejam, se nós ficarmos cultivando a ira, a amargura, a vingança, nós ficaremos bastante prejudicados. Ficaremos doentes, a verdade é essa. Mas o texto vai nos incentivar a viver diferente. Entregue para Deus, entregue para Jesus, deixe Deus fazer a obra e você cuide do seu coração para você viver na presença de Deus. Olha o Laura aí também, que maravilha. Ana Lúcia, Deus abençoe vocês, gente. Olha, é uma bênção muito grande. A gente começa com pouca gente aqui. No final da live já tem 300, 400 visualizações. E ainda no dia seguinte já chega a 1.000, 1.500. E o número vai crescendo porque fica na internet por muitos dias. É uma bênção. A palavra vai sendo semeada. É por isso que eu peço que vocês compartilhem essa live no seu Facebook, né? Ou nos grupos da cidade, para que muitas pessoas possam ter acesso a essa palavra. Muito bem, essa é a nossa introdução. Entregue para Jesus os seus problemas, a sua amargura, o seu ódio, a sua tristeza. Por quê? E aí vem a pergunta, por quê? Primeiro, porque é um mandamento. Né? O texto fala, não vos vingueis a vós mesmos. É uma ordem, não vos vingueis, logo no início do capítulo. Não vos vingueis, não entregue seu coração ao ódio, não fique nutrindo isso na sua vida. É uma ordem de Deus. Esse sentimento corrói a alma. Lá em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27, fala sobre isso. Que muitas vezes nós ficamos nos mordendo, nos devorando, prejudicando as pessoas. Boa noite, Fábio. Lúcia Andrade está aqui também, que bênção. Vejam, ficamos nos mordendo, nos consumindo, nos destruindo. Não podemos viver dessa forma. Deus quer que nós tenhamos uma vida maravilhosa. Então, a ordem que Ele dá é não se vingue, não fique se vingando, não fique articulando situações e momentos para que você dê a forra, para que você de alguma forma prejudique aquele que um dia prejudicou você. Malbataan dizia assim, o ódio é um veneno que bebemos esperando que o outro morra. A vingança contradiz a essência do amor. É por isso que Romanos 12 vai falar muitas coisas sobre o amor, sobre viver na presença de Deus. Precisamos perdoar, precisamos... Olha, eu vou dizer uma coisa, às vezes é aquela pessoa que nós achamos que nos odeia, que um dia Deus vai usar na nossa vida para nos abençoar. Seja você essa pessoa. Seja você. Quantas vezes nós já não fomos surpreendidos por atitudes boas, maravilhosas, de pessoas que a gente achava que não tinha interesse em nós, né? Fomos surpreendidos por atitudes positivas delas. Nós também precisamos surpreender os outros com essa atitude. Eu sei que a tendência do nosso século é revidar. É a busca da justiça humana. Eu vou lá e vou mostrar para ele, eu vou enfrentar, vou bater, vou matar, vou judiar, vou falar mal, vou prejudicar, porque ele fez isso contra mim. Essa é a tendência. Mas a ordem de Deus para mim e para você é diferente. Viva de outra forma. Não se vingue. Fique em paz. É uma proteção para o seu coração, viu? É uma maneira de você viver em paz consigo mesmo e com os outros. A pessoa que fica só nutrindo ódio é uma pessoa que sofre. Sofre porque ela vai ter, achar que tem segundas, terceiras intenções nos outros, porque ela vai ver a vida dela de modo distorcido, ela vai ver a vida de uma forma errada. Ora, doutora Eliane, aqui lá, Magalhães, lá de Natal também, minha querida, um abraço no Esaú, viu? Olha, o Ricardo aí, da Giovana, Deus abençoe a vocês, que alegria ter vocês aqui, queridos. Depois, por favor, compartilhem essa live para que outras pessoas também possam aprender a palavra de Deus. Entregue tudo a Jesus, essa é a ordem de Deus. Entregue a Jesus. Primeiro, porque é um mandamento.
Então não tem que explicar muito. Deus manda, não precisa justificar demais. Deus manda, Ele quer que aconteça dessa forma. Em segundo lugar, porque tem um motivo. E qual que é o motivo? Porque Deus está cuidando de nós. O motivo é esse. Você não precisa cuidar de se vingar, porque Deus que está do nosso lado, porque a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, por que eu tenho que me preocupar em produzir um sofrimento no outro que me ofende? Não. Eu preciso cuidar do meu coração. E o motivo é esse. É um motivo divino. Porque Deus está agindo. Deus é o único juiz justo. Isso é muito importante. A Bíblia fala que a nossa justiça humana não produz a justiça de Deus. Não produz. A nossa justiça é limitada. Às vezes nós entendemos uma situação de modo distorcido. E nós reagimos e agimos e vamos atrás. Olha a Ana Seixas aqui, minha querida, lá de Grama. Que bênção. Menes, Ana Romano, que bom. Deus abençoe a todos vocês. Então veja, por que eu tenho que entregar para Jesus e não buscar a vingança? Porque é um mandamento. Segundo, porque Deus está cuidando de tudo. Então esse é o motivo. O motivo é esse, é um motivo divino. Deus está cuidando da nossa vida, não se preocupe. Miguel, meu irmão, tá aí você, lá de Recife. Estudamos juntos, viajamos para a Amazônia juntos, né? Que bênção, Miguel. Deus te abençoe, viu? Então veja, é um mandamento. Em segundo lugar, tem um motivo. Deus está cuidando de tudo. Você não precisa se vingar. A Bíblia fala lá em Provérbios 20, 22, não diga em seu coração, me vingarei. Não diga isso. Não fique maquinando o mal do próximo. Espere pelo Senhor e Ele o defenderá. Às vezes uma atitude humilde, mansa, calma, uma reação tranquila, fala muito, às vezes o próprio silêncio fala muito mais alto do que a minha agressividade, do que a minha maneira, né, de confrontar, de ofender, de falar, de prejudicar, de humilhar o outro que está na minha frente. Não, a vingança deixe para Deus. Você cuide do seu coração. O texto vai falar. Ao invés de você prejudicar o outro, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. E se ele precisar de perdão, você perdoa. Perdoe. Por que Jesus é tão insistente no perdão? Porque Ele sabe, queridos, que nós temos uma dívida impagável para com Deus. E Ele nos perdoou mesmo assim. Ele nos perdoou. Ele nos purificou, nos chamou das trevas, de um poço de perdição. Nós éramos essas pessoas distantes de Deus, sem Deus no mundo, vivendo longe da aliança, sem Deus no mundo, sem fé. Vivíamos nesse mundo totalmente agressivos à vontade de Deus, rebeldes à vontade de Deus. Mas Deus nos amou, nos alcançou, nos perdoou. O mínimo que nós podemos fazer é agir com os outros da mesma forma. Lembra daquela história que Jesus conta de um homem que devia muito dinheiro para um rei? E o rei o chamou e o perdoou, porque ele pediu, olha, por favor, não tem como. E o rei o perdoou. Aí esse homem saiu da presença do rei e encontrou alguém que lhe devia uma ninharia. Aí esse que tinha sido perdoado de uma dívida impagável pelo rei, agora começa a esganar o seu amigo, você me paga, você me paga, você me paga, porque eu vou te colocar na cadeia. O rei ficou sabendo. Peraí, eu o perdoei, eu fui nobre, eu perdoei você de uma dívida impagável, e você não tem a dignidade de perdoar aquele que te deve tão pouco? Vem para cá, volta para a cadeia, e você só sairá de lá quando me pagar até o último centavo. Foi a atitude do rei. Porque é impossível que você, tendo sido perdoado por Deus, tendo sido compreendido, amado,
trazido de volta para a comunhão com Deus. É impossível que você não libere perdão para o outro que te deve tão pouco. Então o motivo é esse. Deus está agindo. Deixe Deus controlar a sua vida. Em terceiro lugar, nós temos um exemplo, que é o exemplo de Jesus. Jesus é o maior exemplo de amor, de bondade, de perdão. Jesus foi perseguido incessantemente. Vamos pensar assim, perseguido pelos demônios, perseguido pelos religiosos, perseguido pelos seus inimigos. Jesus era não compreendido. Os professores da época tinham problema com Jesus, não gostavam de Jesus, tentavam pegar Jesus de toda forma. No final, os judeus pediram a morte de Jesus. Jesus foi para a cruz. Pilatos foi indiferente para com a justiça. Não acho nada errado nesse homem. Mas mesmo assim, já que vocês estão pedindo, e eu tenho autoridade para isso, eu entrego ele para vocês, solto um ladrão e mando Jesus para a cruz. Então, aí Jesus é submetido a dois tribunais. Ao tribunal teológico, que eram os sacerdotes. Ele era ali julgado por blasfêmia. O senhor fala que é Deus, o senhor não é Deus com cima nenhuma, o senhor é o meu Messias, não é Messias nada, o senhor não é aquele que está, o senhor vai ser condenado por blasfemar, por blasfêmia. E em Pilatos, por traição. Ah, peraí, você quer ser o rei dos judeus? Mas os judeus já têm um rei, o rei é o imperador, nós temos um rei. Então, por traição, o governo o condenou. Por blasfêmia, a religião o condenou. E ele então vai heroicamente para a cruz, se submete aos tribunais, se submete àquela atitude maldosa, aos açoites, à coroa de espinhos, né? Ele se submete a tudo aquilo, passa a noite sofrendo, carrega aquela cruz para o Calvário e vai para a morte, por você e por mim. A Bíblia, inclusive, fala que ninguém tirou a vida dele. Ele, pelo contrário, entregou a sua vida por nós. Ele fez isso por nós, voluntariamente, livremente. Ele tinha poder naquela hora de invocar legiões de anjos para se livrar da morte. Mas ele aceitou a sentença do seu Pai, que ele deveria morrer para nos salvar, pagando o preço do nosso pecado. E ele então caminha humildemente, heroicamente, fielmente, obedientemente, ele caminha para a cruz. E lá na cruz, quando ele está para morrer, a expressão dele é: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Lá em Lucas, capítulo 23, perdoa-os, ó Pai, eles nem sabem o que estão fazendo. Jesus, com uma expressão de graça e misericórdia, perdoa aquela turba que queria ver a sua morte. O texto diz, lá em 1 Pedro 2,23, que Jesus não ameaçou ninguém, mas entregou-se àquele que julga retamente. Olha que interessante. Jesus, ao invés de partir para a ignorância e se vingar, ele que era sem pecado, tinha uma atitude correta diante de Deus, ele não ameaçou ninguém, mas ele se entregou ao Senhor, ao seu Pai, que julga retamente. Então nós temos uma ordem, um mandamento, temos um motivo divino, porque Deus é o nosso juiz e Deus vai tomar as providências para nos vingar no momento certo, no dia certo. Não precisamos nos preocupar em nos vingar a nós mesmos. E em terceiro, Jesus, o nosso mestre, Jesus, o nosso Salvador, homem perfeito diante de Deus, deixou um exemplo para ser seguido, deixou um modelo. Nós que não somos Jesus, nós que somos pecadores, merecemos muitas vezes. Uma vez eu li uma frase que dizia assim: olha, se você soubesse quem eu realmente sou, você poderia falar muito mais coisas ruins a meu respeito. Porque você só vê a parte externa. Se você conhecesse o meu interior, saberia que eu sou pior do que essa pessoa que você fala. Mas Deus é maravilhoso. Deus nos perdoou. Deus age na nossa vida. Jesus, vendo cada um de nós no nosso pecado. Cidinha, tá aí, ó. Maurício.
Jesus, nos vendo no nosso pecado, nos amou, se compadeceu de nós. Leia lá Isaías 53, que coisa linda. Ele dando a sua vida por nós. O texto diz, e ele ficará satisfeito, porque ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, que somos nós. A salvação dos pecadores arrependidos, dos pecadores que creem. Não é maravilhoso? Esse Jesus fez essa obra maravilhosa na nossa vida. E por fim, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que viver dessa forma? Porque a prática do Evangelho exige isso. Assim como eu fui perdoado, agora eu perdoo. Então o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Jesus critica os fariseus porque eles cumprimentavam e amavam os seus amigos e aqueles que eles amavam. Então ele fala, mas o que vocês fazem demais? É tão fácil amar uma pessoa que te ama. Já pensou? Você está do lado de alguém que gosta de você, é a coisa mais gostosa do mundo. Difícil é amar aquele que te odeia, é amar aquele que fala mal de você, é amar aquele que tem de alguma forma ofendido a sua vida. Isso é difícil. Então Jesus fala sobre isso. Ele fala, olha, se você fizer isso, amar quem te ama, você faz demais. Os fariseus fazem isso. Você tem que amar aqueles que te odeiam. Ore por eles. Então o texto fala, liberte-se pela oração, ore mais. Busque mais ao Senhor. Senhor, eu tenho aqui diante de mim uma amargura, uma raiva, uma ira. O texto fala que nós não devemos deixar que a ira se exceda ao tome. É lógico que nós nos iramos e a nossa ira não produz a justiça de Deus, a Bíblia diz. Mas o que o texto diz? Quando você se irar, não cultive isso no seu coração. Que a noite não chegue com você dormindo com aquele ódio no coração. Não faça isso. Confesse para Deus. Ore para o Senhor. Confesse a sua ira, a sua raiva, o seu ódio. Peça para Deus remover aquilo do seu coração. Tirar aquela pedra do seu coração. Peça para Deus fazer isso. Ore pedindo libertação. Converta a sua raiva em intercessão. Converta o seu ódio em pedido de oração. Senhor Deus, eu estou sentindo um ódio justificado, um ódio real por alguém que está fazendo isso contra mim. Mas eu quero pedir que o Senhor tire do meu coração essa raiva. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Não é maravilhoso? Faça isso, você ficará muito mais feliz. É tão bom você viver em paz com as pessoas. É tão maravilhoso. Não carregue essas tristezas, essas mágoas, essas amarguras, essa raiz de amargura que brota dentro do seu coração. Olha, eu vou dizer uma coisa. Você amargurado, você transfere isso para o seu marido, transfere isso para o seu filho, transfere isso para os seus irmãos, transfere isso para as pessoas da igreja, da sua convivência, seus amigos. Você sendo essa pessoa irada, amargurada, né? Você passa esse sentimento para os outros, contamina as pessoas que estão ao seu lado. Então liberte-se pela oração, seja uma bênção, seja um canal de alegria, de paz, de bondade naqueles que estão ao seu lado. Entregue para Jesus as suas raivas. Romanos capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Isso é uma referência a Deuteronômio. É impressionante, porque eu vou ficar preso, eu vou ficar amarrado. Liberte-se pela oração. Busque a paz ativamente, ou seja, se você puder chegar lá para uma pessoa e falar, me perdoe, ou eu te perdoo, se você puder liberar isso para o outro, faça isso, você vai ficar muito mais feliz. Busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Quanto depender de você, busque a paz. É o que diz aqui o versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. É óbvio que não depende da gente muitas vezes. É óbvio, não depende.
de mim, porque às vezes o outro, ele tem uma convicção e ele vai me odiar para sempre. Não tem como mudar isso. Mas no que depender de você, tente mudar. A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Efésios capítulo 4, versículo 26. Não se ponha o sol sobre a vossa cabeça. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Efésios 4, 26. Não cultive esse ódio, não cultive essa raiva. Irai-vos e não pequeis. Lembre-se da eternidade, estaremos juntos, queridos. A justiça final é que vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Você não é juiz de ninguém, você não é melhor do que ninguém, você é como eu, farinha do mesmo saco, somos todos pecadores e dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Perdoar, queridos, perdoar é libertar um prisioneiro para descobrir. Veja, perdoar é libertar um prisioneiro para descobrir que o prisioneiro mesmo, de fato, era você. Então faça isso. Perdoe. Viva em paz. Viva bem. Transborde alegria. Transborde paz. Deixe Deus agir na sua vida. Entregue tudo para Deus. Todos nós seremos ofendidos. Cedo ou tarde não tem jeito. Seremos perseguidos, difamados, caluniados. Passaremos por tudo isso. Alguém vai tentar nos prejudicar, nos passar para trás. Isso vai acontecer. Todos nós já passamos por isso. Mas vou dizer uma coisa. Sofre quem fica guardando isso no coração. E pisando dentro de si as pessoas. Não leva a nada. Isso aí não te cura, não te abençoa. Ao contrário, transforma você numa pessoa problemática, que eu vou além. Ninguém quer perto. As pessoas querem pessoas leves, amorosas. É muito gostoso estar do lado de alguém que confia em Deus e deixa Deus agir. Então a palavra de hoje é: entregue para Jesus. Desarme o seu coração. Cultive a bondade, veja o lado positivo das coisas, busque a paz com todos, perdoe, deixe tudo tranquilo, viva com alegria, uma vida abundante na presença de Deus, porque Deus, Ele cuida de tudo e Ele vai cuidar também de acertar as contas com aqueles que merecem. Amém? Essa é a minha palavra para você. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus é maravilhoso. Deus está aqui para fazer essa obra na minha vida e na sua vida. Deixe Deus agir e tirar de você toda a sujeira, todo esse embaraço, todo esse peso que você está carregando. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Amém? Vamos então orar. Vamos colocar nossa vida novamente diante de Deus, pedindo que Ele nos abençoe. E depois vamos cantar o Amém tríplice para a gente encerrar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Ensina-nos a viver na alegria, na felicidade, na bondade, na maneira positiva de ver. Sem, ó Deus, esse coração travado, amargurado. Tira de nós tudo isso. O rancor, o ódio, a inveja, que o Senhor possa nos abençoar com a Tua alegria, a alegria verdadeira, a paz verdadeira, que excede todo entendimento. Ó Deus, nos abençoe, nos ajude nessa hora, pois te pedimos isso no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar o amém? Vamos comigo? Amém significa assim seja, que eu viva dessa forma, nessa alegria. Vamos cantar. Um abraço para o Lauro, para a Ana Cláudia aqui, minha esposa, a Nalva, o João, lá de Vargem.
A Ana Seixas, de Grama. Que gostoso. Amém, amém, amém. Querido Miguel, tá aí você. Um grande abraço, meu irmão. Estela Rosseto está aqui também, que bênção. Deus abençoe a todos vocês. Por favor, compartilhem essa live no seu Facebook, nos grupos da sua cidade, para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Um forte abraço, meus queridos. Até a semana que vem, quinta-feira.